Bom dia, eu me chamo Elaine, sou enfermeira e nossa disciplina é Enfermagem e Noções de Segurança do Trabalho. Nessa disciplina, vamos ver um pouco sobre o que é segurança do trabalho, os riscos ocupacionais em saúde, bioética, acidente de trabalho, comissão de controle e infecção hospitalar, gerenciamento de resíduos, apresentação e entrega do trabalho individual, que é a aula 7, e na última aula, avaliação oficial de vocês, tá? Vou ler aqui um pouquinho sobre a orientação sobre a disciplina. Então, vamos ter o trabalho, que é um dia antes da prova, exercício em sala, como funciona? Todo dia, após a aula, no finalzinho da aula, aliás, a gente vai fazer um exercício, tá? Eu vou disponibilizar para vocês um exercício para fixar melhor o conteúdo que a gente viu no dia, tá? Assim facilita também no dia da prova. A gente é como se fosse uma revisão. Tudo bem? Também temos o fórum, né? Que é para tirar nossas dúvidas. Ali a gente vai conversar. Vocês podem mandar todas as dúvidas que vocês têm sobre o horário das aulas, né? Que é muito importante. A gente entra às 8 da manhã, vai até às 12 horas. A avaliação final, que eu já falei para vocês, que vai ser no último dia. E sobre o peso das notas, é o trabalho, exercício e prova. Cada um vale 10 pontos. Né? A chamada é o controle de acesso à aula, que a gente controla por aqui daí, tá bom? Vamos lá? Então, a gente vai ver o que é segurança do paciente. A NR número 4, SESMET, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho. Quais as instituições que estão obrigadas a manter o serviço especializado em segurança de medicina do trabalho? Vamos ver quais são elas que são obrigadas a manter essa especialização. São as empresas públicas e privadas que possuam empregados rígidos pela consolidação das leis do trabalho, CTL. São obrigadas a organizar e manter um funcionamento sobre o serviço especializado em segurança e medicina do trabalho, com a finalidade de promover a saúde e proteger a integridade do trabalhador no local de trabalho. A NR4 tem sua existência jurídica assegurada em nível de legislação ordinária no artigo 162 da CTL. Como é feito o dimensionamento? O dimensionamento, ele vincula-se à gradação do risco da atividade principal da empresa e ao número total de empregados do estabelecimento constantes do quadro que tem aqui em anexo, tá? A NR4. Então, como que é? Conforme o grau de risco da empresa, por exemplo, aqui, no grau de risco número 1. Aqui é um grau de risco, não contém risco. Né? Aqui a gente não vai precisar, é de baixo risco. Né? O grau de risco número 1 é de baixo risco. Aqui, onde tem o número de empregados de 50 a 100, a gente não vai precisar de um técnico de segurança de trabalho, não vamos precisar de engenheiro de segurança de trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho,
também não vai precisar. Não há necessidade do enfermeiro do trabalho e nem do médico do trabalho. Entre o número de desempregado entre 101 a 205, também não necessitam desses profissionais. Já a partir aqui de 501 a 1.000 funcionário, precisa de um técnico de segurança do trabalho. Conforme vai aumentando o número de trabalhadores, aqui a gente vai vendo o risco e precisando desses profissionais. Aqui, entre 3.501 a 5.000 números de empregados, aqui já precisa, aqui vamos precisar de dois técnicos de segurança do trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho, um enfermeiro e um médico do trabalho. Então, conforme vai aumentando o número de empregados, vai aumentando o grau de risco. No grau de risco 2, aqui acima de 1.000 a 2.000, entre 1.000 a 2.000, aqui necessita de um técnico de segurança do trabalho, um engenheiro, um auxiliar de enfermagem do trabalho, um médico de trabalho. Entre 2.001 a 3.500 também necessita de 2 técnicos de trabalho, que já aumentou, né? Em 1.000 a 2.000 era apenas um técnico de segurança de trabalho. Entre 2.001 a 3.500 já aumentou um técnico de segurança de trabalho, aqui já são 2. Um engenheiro de segurança de trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho e um médico do trabalho. Entre 3.501 a 5.000, no grau aqui do risco 2, aqui já precisa de técnico de segurança do trabalho, já necessitam de 5, né? Aqui já também tem um aumento de 5 funcionários. No grau de risco 3, precisamos de entre 2.001 a 3.500, a diferença. Aqui já precisa de 6 técnicos de segurança de trabalho, um engenheiro de segurança do trabalho, 2 auxiliar de enfermagem do trabalho e aqui um médico do trabalho. Entre 3.501 a 5.000, precisa aqui no grau de risco 3, 8 técnicos de segurança de trabalho, 2 engenheiros de segurança de trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho, um enfermeiro e 2 médicos. Então, vocês percebem que conforme aumentam o número, de empregados, é o grau de risco de trabalho. Aqui no grau de risco 4, vamos dar uma olhada aqui, entre 3.501 a 5.000, olha aqui, precisamos de 10 técnicos de segurança de trabalho, 3 engenheiros de segurança do trabalho, um auxiliar de enfermagem do trabalho, um enfermeiro e 3 médicos.
como dimensionar o SESMIT de estabelecimentos com empregados exercendo atividades em diferentes gradações de risco. As empresas que possuam mais de 50% de seus empregados em estabelecimento ou setor com atividade cuja gradação de risco seja de grau superior ao da atividade principal da empresa, deverão dimensionar o SESMIT em função do maior grau de risco. Então, quem são os profissionais que fazem parte do SESMIT? São eles o engenheiro de segurança do trabalho, médico do trabalho, enfermeiro do trabalho, auxiliar de enfermagem do trabalho, auxiliar de enfermagem ou técnico de enfermagem, tá? Técnico de segurança do trabalho. Esses são os profissionais que fazem parte do SESMIT, tudo bem? E acidente de trabalho? Acidente pessoal. De acordo com a norma ABNT da NBR 14280, acidente pessoal é aquele cuja caracterização depende de existir acidentado. Sobre acidente de trabalho, temos o típico e o atípico. Isso eu quero que vocês anotem, que eu vou ditar para vocês daí. Vou dar um tempinho aí para vocês pegarem uma caneta, pra gente anotar, que não tá aqui no slide, mas a gente vai anotar, que é muito importante, tá bom? Vou dar um tempinho aí para vocês se organizarem, pegarem uma caneta ou digitarem aí, tá bom? Vamos lá então, gente. Sobre o acidente pessoal, né? O típico. Esse é o tipo de acidente comum e acontece dentro da empresa durante horário de expediente. Por exemplo, quando o trabalhador cai da escada ou se machuca ao manusear um equipamento pesado. Deu para entender? Né? O acidente típico é o tipo de acidente comum e acontece dentro da empresa durante o horário de expediente. Um exemplo é quando o trabalhador cai da escada ou se machuca ao manusear um equipamento pesado. Mas temos diversos exemplos, né? Por exemplo, escorregar, né, de um chão liso, molhado, dentro de uma empresa. Isso também é um acidente pessoal típico. É um acidente que aconteceu ali dentro da empresa. Tá lá lavando a janela e cai daquela escada. Também é um acidente típico. Tudo bem? E acidente de trajeto? Acontece durante o percurso do trabalho, de sua casa até o local de trabalho ou vice-versa. E sobre o atípico, também devemos lembrar sobre doenças profissionais. Também é um tipo de acidente atípico. O atípico, podemos citar também doenças profissionais, doenças do trabalho, agressão, sabotagem ou terrorismo.